Vamos lá, continuando aqui com o nosso curso, a gente fez o Mike na aula passada, hoje a gente vai fazer ninguém mais, ninguém menos que Woody! Sensacional! Como eu sou fã do Woody, vocês não têm noção como eu gosto do Woody. Vamos lá, o Woody é o seguinte, vamos direto ao ponto aqui. O Woody é o seguinte, a gente vai usar mais uma vez as formas geométricas. Vocês estão vendo que ele é bem diferente do Mike no sentido de identificar rapidamente ali as formas. A gente só consegue identificar rápido ali, sei lá, formato do rosto, os olhos e tal. Mas tem algumas regrinhas bacanas para usar o Woody, vocês vão entender bem, vocês vão conseguir até aplicar em outros personagens também. Vamos lá, a gente já começa vendo aqui que a cabeça do Woody, ela é um oval na verdade, ela não é uma cabeça totalmente arredondada. Deixa eu pegar aqui o lápis. Ela não é uma cabeça totalmente circular, ela tem uma parte mais para baixo. Então é isso que a gente vai fazer. A gente tem aqui o crânio e a gente vai fazer aquele esquema da mandíbula, meio Minions assim ele vai ficar, tá vendo? Então a gente vai acrescentar aqui mais uma parte nessa cabeça do Woody, como se fosse um cilindro aqui, como se fosse o corpo dos Minions mesmo. Esse é o primeiro processo aqui, primeira etapa. Então eu já fiz aqui duas partes do rosto, agora eu vou fazer o pescoço só pra vocês verem aqui, que é a cabeça e o rosto. Agora tem uma dica interessante, a gente sempre divide no meio, né? Normalmente a gente faz, vamos fazer a divisão no meio aqui verticalmente, beleza? E aí a gente divide no meio também horizontalmente pra gente ter uma métrica ali da onde vai cada elemento do rosto. Então no Woody a gente vai fazer igual, vamos dividir no meio aqui. Só que agora a gente vai dividir essas duas partes aqui de cima e de baixo, a gente vai dividir no meio também. Então a gente vai fazer aqui o meio dessa parte e o meio dessa parte. Então a gente dividiu na verdade em 4 partes aqui o rosto do Woody, certo? 4 partes a gente dividiu o rosto. O que a gente vai fazer agora? O que eu estou fazendo aqui é mostrando para vocês como é mais fácil construir o rosto do Woody para não ter aquele problema de deixar o olho muito para baixo, o olho muito para cima, mais ou menos como foi o Charlie Brown, lembra lá na segunda aula? Se a gente baixasse um pouquinho o olho do Charlie Brown, não ia parecer tanto o Charlie Brown, a mesma coisa o Woody. Então a gente usa essas linhas guias aqui para poder chegar no resultado melhor, é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá, se a gente perceber aqui, ó, vamos fazer aqui também, deixa eu fazer de vermelho aqui. Vamos fazer aqui, ó, nesse rosto dele, a gente tem aqui a linha do meio, na vertical, e aí a gente tem, vamos lá, a gente tem a altura do rosto, certo? Aqui, e aí a gente tem metade, olha lá, metade, metade e metade, opa, deixa eu fazer um pouquinho mais pra cima aqui, e metade, certo? O que a gente consegue perceber aqui? Cada elemento do rosto do Woody tá em uma parte dessa que a gente fez. Essa é a ideia. Na verdade, com o tempo, isso vai ficando muito mais automático na nossa cabeça. Eu estou mostrando detalhe por detalhe aqui para vocês entenderem. Mas com o tempo isso vai ficando muito mais automático. Eu já consigo enxergar isso sem precisar fazer toda essa grade aqui. Mas o que a gente percebe aqui é o seguinte. Nessa linha do meio aqui, em cima da linha do meio, tá o olho. Então os olhos dele aqui, em cima dessa linha do meio, certo? Nessa linha de cima aqui, ó, tá o chapéu. Então a gente já sabe que o chapéu tá aqui. Vamos fazer um trapézio o chapéu dele. Aqui é um trapézio, e aí aqui ele tem uma pontinha assim, ó, porque é um triângulo, né, o chapéu dele na verdade, tem 3 partes. Mas como a gente está vendo de frente, então a gente faz como se fosse um telhado de uma casa aqui. Beleza? Essa linha de baixo aqui é que vai dividir o nariz e a boca, então a gente vai puxar o nariz daqui, ó. Como é um desenho, a gente está fazendo estilo cartoon, diferente desses daqui que foram feitos em 3D, né, com software de modelagem 3D, então é diferente o estilo que a gente vai desenhar. A gente vai desenhar o Woody, mas ele não vai ficar exatamente igual esse aqui, porque esse aqui foi feito em 3D, eu tô falando mais da finalização, né. Então tá, a gente faz o nariz aqui nessa linha de cima e na linha de baixo a gente faz a boca, tá vendo? Eu vou deixar essa parte aqui um pouquinho mais alta que essa para dar mais personalidade pro Woody aí. E aí beleza, qual que é o detalhe bem bacana que o Woody tem? Deixa eu fazer aqui a íris. Olha como já está aparecendo o Woody, ó. A ideia é que pareça o Woody, que não pareça o Buzz, que fique parecendo o Woody. E com essa gradezinha que a gente faz, essas guias que a gente faz, isso vai ficando cada vez mais fácil. E uma característica muito legal que o Woody tem são as sobrancelhas. Tirando esse aqui, que é quando ele está como boneco, né, que ele está inanimado, mas quando ele está falando, quando ele está animado, as sobrancelhas sempre estão opostas. Então, uma característica bacana que o Woody tem é o seguinte, a gente faz uma sobrancelha para baixo e uma sobrancelha para cima. E aí a gente vai dar muito mais personalidade pro Woody. Ó que legal, ó como já tá aparecendo o Woody só com essas formas aqui que a gente fez. O que falta aqui? Orelha. Então a orelha dele, normalmente, a orelha dele sai do olho, tá vendo? Ó, sai do começo do olho, termina no nariz. É isso que a gente vai fazer aqui, ó, sai do meio do olho, na verdade, ó. Sai do meio do olho. Esse é o lance das proporções, que eu bato muito nessa tecla que eu falo com vocês, o lance das proporções. Então a gente faz do meio do olho até a ponta do nariz. Aqui é a mesma coisa, meio do olho até a ponta do nariz, certo? E aí a gente vai fazer o cabelo, um pouquinho de cabelo aqui, ó. Ele tem uma costeleta,
Vamos fazer a costeleta, um pouquinho de cabelo, costeleta, fechou. Esse é o Woody. Vamos fazer já aqui uma parte do corpo dele aqui, né, para não ficar com a cabeça flutuando. Então vamos fazer aqui ombro, o braço, certo? A gente faz a costura aqui, ó. Vamos fazer essa parte do tronco, o braço aqui, só pra gente ter essa parte. Como é que a gente faz a camisa dele? É só fazer um V, um triângulo aqui, né, uma letra V aqui embaixo, e depois fazer 2 triângulos aqui, ó. Já faz a golinha da camisa dele. Maravilha. Aí tem um botãozinho aqui, círculo, e depois é o colete de vaquinha. A gente só faz as linhas aqui para completar esse colete. Aí beleza, é só fazer as manchinhas aqui da vaca e tal, da pele de vaca. Olha aí, a gente já tem aqui a estrutura toda do Woody. Agora eu vou pegar e a gente vai começar a finalizar isso. Deixa eu deixar um pouquinho mais transparente aqui. E a gente vai começar a finalizar. Deixa eu pegar uma camada nova. Vou pegar o preto e a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez até agora. Vamos usar essas guias que a gente teve aqui para poder arredondar e deixar cada vez mais parecido com o Woody, certo? Então vamos lá. O chapéu, tá vendo? Eu fiz vou começar pelo chapéu. O chapéu, ele tá bem reto, né? Eu fiz um trapézio exato aqui, mas na verdade a gente pode dar uma arredondada nas linhas aqui do chapéu. Beleza? Aqui também, ó. Deixar um pouquinho mais arredondado. Uma linha um pouquinho mais grossa. Aí, óbvio, como eu disse no Mike, quanto mais tempo a gente levar para fazer, mais detalhes a gente vai conseguir colocar, melhor vai ficar, enfim. Mas aqui, como eu estou mostrando rapidinho para vocês, dá para entender legal. Dá para passar o que eu quero passar aqui. Beleza? Aqui também, ó, o chapéu. Aqui tem as costurinhas do chapéu do Woody aqui, né? Que a gente pode fazer algumas ondinhas assim, ó. Costurinhas. Aqui também é um arredondo, né? Não é ponta. Sempre os cantos aqui a gente dá uma arredondada para ficar melhor. Maravilha. Vamos fazer o cabelo dele, a orelha. Agora eu tô contornando mesmo, né? Vou fazer aqui a dobrinha da orelha, ó. Vocês estão vendo que na verdade não é a dificuldade que está aumentando. O desafio, eu costumo chamar de dificuldade de desafio. O desafio aumenta um pouco mais, mas se vocês forem ver aqui, o que eu estou fazendo aqui é basicamente o que a gente fez em todo o nosso curso, em todo o nosso processo. Foi transformar, primeiro, desconstruir o personagem, transformar ele em figuras geométricas, depois definir essas figuras da melhor maneira possível para conseguir dar a personalidade do personagem. Olha lá, a sobrancelha, aí a gente faz o círculo do olho aqui. São 2 círculos, um dentro do outro. Pinta esse, legal se fazerem um brilhozinho aqui, ó. Então tem um círculo aqui que é bem preto e aqui tem um brilhozinho. Mesmo processo que a gente usou no Mike. O nariz dele, tá vendo? O nariz dele, eu deixo ele um pouco de lado aqui, porque como é cartoon a gente tem essa liberdade, né, de fazer o nariz dele. É mais característico se a gente fizer o nariz assim. Então a gente tem essa liberdade de fazer. E a boca eu faço com um lado um pouquinho mais levantado aqui, ó, para dar mais personalidade pro Woody. E aí o rosto não vai ficar tão quadrado, né? O rosto dele é um pouco mais arredondado, então a gente vem aqui e dá uma arredondada maior no queixo para ficar mais com a cara dele, para dar mais personalidade ainda pro Woody. Certo? Pescoço. Aqui tem o lencinho dele, né? Que de frente nem aparece o nozinho ali. Então a gente tem o lencinho dele aqui. E aí a gente vai colocando cada vez mais detalhes, detalhes das dobrinhas aqui, né, da gola, da camisa. A gente pode fazer, por exemplo, aqui as costurinhas, ó, da roupa dele. Dar o volume aqui do colete, tá vendo? Deixar que esse volume é bacana também. Fazer o botão aqui. A manchinha da vaquinha, da pele de vaca. Enfim, quanto mais tempo a gente tiver, mais detalhe a gente consegue colocar. Esse é o esquema. Vamos lá, dá um voluminho aqui pro colete. Fica bem bacana também. E aqui colocar também a costura. Beleza, beleza. Vou fazer uma mancha muito diferente aqui. Olha lá que legal. Fizemos a mancha, deixa eu tirar a camada de trás aqui do Woody. Beleza? Então já temos o Woody aqui, o estilão dele. E agora a gente vai começar a fazer o que a gente fez com o Mike. Vamos colocar sombra agora no Woody. Aquele mesmo esquema, a gente vai achar um lugar aqui para colocar mais luz, mais sombra. Vamos imaginar que a luz está vindo desse lado aqui, ó. Então o que a gente vai fazer é escurecer o outro.
Então, ó, vou deixar esse lado um pouco mais escuro e vou clareando, clareando até ficar mais claro o lado que a luz está batendo. Ó. Então, esse lado eu passo o lápis bem de levinha e esse lápis eu escureço mais. Esse lado eu escureço mais. Aperto mais o lápis onde está mais escuro, solto mais o lápis onde está mais claro. Aqui no chapéu, na parte de cima do chapéu, mesma coisa. Deixo mais escuro aqui, ó, aperto mais essa parte e vou clareando para chegar aqui. Quanto mais brilho tiver, mais branco eu deixo. Ele vai parecer que está mais brilhante mesmo. Então, ó, cabelo, mesma coisa. Então, esse lado do cabelo vai estar mais escuro do que o outro lado. Por quê? Porque aqui não está batendo tanta luz quanto está batendo do outro lado. Então, esse lado eu vou fazer um pouquinho mais claro. Só para dar mais volume. E aí aquele esquema, né? Faz com 6B, faz as tonalidades, depois passa o dedo, vai arrumando. Orelha também, ó. Fazer fraquinho aqui. Aí essa eu faço mais fraquinho ainda. Olha que legal. Maravilha, vamos fazer o rosto. Então esse lado do rosto eu vou escurecer mais. Escureço mais esse lado do nariz aqui. Queixo. E o outro lado eu vou deixar praticamente branco. Então ele tem aqui a bochecha dele que é legal, ó. A gente faz um pouquinho também da bochecha. Só de um lado. O outro a gente passa bem de levinho. Deixa eu passar um pouco aqui no olho também, na parte marrom do olho, né? Beleza, faz um pouquinho embaixo do nariz. Eu vou colocando as áreas de sombra aqui só para dar um volumezinho. E aqui eu passo bem de leve. Aqui, beleza, na testa um pouquinho também. Olha que legal que vai ficando. Olha como ele vai saindo da tela, né? Aqui também, ó. O pescoço eu deixo um lado mais escuro, o outro mais claro. E aí a roupa, mesmo esquema, né? Como o vermelho é mais escuro que o amarelo, ó, então essa parte do vermelho eu deixo mais escura, essa do amarelo eu deixo mais clara. Passo bem de levinho. Beleza? Aqui eu vou deixar bem branco, né? E aqui eu vou passar um clarinho, como se fosse amarelo mesmo. O colete é branco, camisa é amarela. Se vocês quiserem depois também, vocês podem fazer o xadrezinho. Aí é como eu disse, né? Tem que pôr mais detalhe. Quanto mais detalhe, mais legal vai ficar. Vamos fazer aqui, ó, xadrezinho. E vai ficando bem bacana. Tem mais na manga. Beleza. Basicamente, esse é o processo para fazer o Woody. E como vocês viram, é muito parecido com o processo para fazer todos os outros. O que muda são alguns detalhezinhos, esse lance da grade que eu mostrei para vocês aqui, dividir em 3 e tal. Isso a gente vai pegando automaticamente, isso vai ficando na nossa cabeça conforme a gente vai praticando cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e aquele abraço.